Doutor Paulo César, a primeira indagação é como é que uma pessoa, depois de se aposentar, pode se sentir útil? E também um pouquinho sobre esse conceito de útil, como é que o senhor considera que ele se aplica, né? O que vem a ser útil propriamente? A minha concepção é todas as pessoas têm que ser úteis durante todo o processo da vida dela, né? E esse conceito de útil, como você colocou, realmente é um conceito muito abrangente, né? Porque depende muito do perfil de cada pessoa, o que ela entende como ser útil, porque você pode ser útil das mais variadas maneiras, né? E evidentemente que isso está muito relacionado à questão da longevidade das pessoas. Quanto mais tempo ela se sentir útil, mais ela vai estar envolvida com processos que fazem com que ela tenha uma melhor qualidade de vida. Então eu acho que a questão, o conceito de útil é importante que se discuta, mas o ser útil é uma parte muito importante da vida de todas as pessoas em todas as suas fases, né? Nas diversas fases da vida das pessoas aí. E a gente verifica por estatísticas que a sociabilização é um dos grandes fatores, né, que podem levar a pessoa a ser mais saudável ou menos saudável. E a sociabilização está muito relacionada também a essa questão de ser útil, né? Porque você pode ser útil num trabalho, mas você pode ser útil com os amigos, você pode ser útil num evento social, você pode ser útil numa atividade sem fins lucrativos, cuidar do neto, né? Então tem uma variedade muito grande. Então acho que essa questão é muito importante no que se relaciona à longevidade das pessoas, as pessoas estarem envolvidas com alguma coisa e nesse sentido ser útil, né, de alguma forma, para que ela se sinta bem, né, e não venha a entrar num circuito que é muito ruim quando as pessoas se afastam dos amigos, da família, porque não se sentem bem, não se sentem úteis para aquilo. Muitas vezes as pessoas se afastam. Isso acontece muito na aposentadoria. Mas, doutor, também é o papel também da família, né? Porque muitas vezes a família quer preservar o idoso, então ela fala assim, não, pode deixar, avô, pode deixar, pai, que isso eu faço, não se incomode, isso pode machucá-lo. Enfim, as pessoas às vezes querem preservar o idoso, mas não percebem às vezes que elas estão podando justamente esse lado de se sentir útil, né? Com certeza. E a gente vê muitos exemplos dessa forma, em que há uma tendência da família nessa preservação, que na verdade não é boa, né? Porque ela faz com que as pessoas acabam se sentindo não úteis, né? Eu tenho um exemplo da minha avó, que faleceu com 94 anos, e que aos 90 anos ela lavava roupa, ela varria a casa, ela limpava o quintal. E quando as pessoas chegavam para ela, não, vó, não faz isso, eu faço. Não, essa é a minha atividade. Né? Então ela estava consciente de que ela precisava ser útil em alguma coisa, ela fazer alguma coisa, mesmo que fosse coisas normais da rotina da casa, né? E não ficar simplesmente sentada vendo o neto varrer no quintal, alguém contratado lavar suas roupas, e ela simplesmente observar o tempo passar. Nesse sentido, vai um pouco ao encontro de que as pessoas têm que manter uma certa rotina também, né? Quer dizer, não é porque eu me aposentei que agora eu vou deixar de fazer minhas atividades, vou mudar meu modo de ser para me preservar e para que os outros também se sintam confortáveis com isso, né? Então, quer dizer, eu tenho que manter o meu modus operandi, a minha vida, o meu padrão de vida depois que me aposento. Basicamente é isso também, né? Com certeza. E esse é um outro grande detalhe que é importante nessa questão da longevidade. Porque as pessoas acham que ao se aposentar, acabou, parou. Não é assim, né? Primeiro que as pessoas devem se preparar para a aposentadoria. Elas não devem simplesmente parar um dia e falar, acabou, eu não trabalho mais e agora vou ficar em casa, né? Ficar no aposento, né? Essa é uma forma em que as pessoas entram em depressão e acabam criando vícios, né? E levar isso a uma precoce óbito, né? Óbito mesmo, né? Pois né? Então as pessoas têm que pensar de que a vida ela não termina no fim do período laboral, né? O período laboral é uma fase da vida, né? A gente começa a trabalhar lá pelos seus 19, 20, 22, 25 anos, hoje começa a trabalhar mais tarde, né?
que no meu tempo, mas quando a gente se aposenta, hoje no Brasil se aposenta muito cedo, nós temos visto pessoas da nossa comunidade aqui se aposentando antes dos 45, né, antes dos 50, e lógico, ele vai ter uma outra vida, né, ainda a percorrer, né, do período em que ele esteve na atividade que ele escolheu para a sua vida lá profissional. Então muitas vezes a pessoa vive ali 30, 40 anos que seja no trabalho, e depois tem mais outros 30, 40 anos ainda, né? E acho que isso é importante, que as pessoas pensem que isso não é uma descontinuidade, é simplesmente uma fase que para você tomar outros caminhos, né? E aí você tem outras atividades a ser desenvolvidas, né? Outros talentos, inclusive, né? Desenvolver talentos novos, fazer coisas que não podiam ser feitas em função da tua atividade profissional, que estava totalmente envolvido, o teu tempo era totalmente dominado por aquela atividade que você vinha exercendo, e você pode escolher outras atividades. Tem uma enormidade de coisas que você pode fazer não estando no seu período de trabalho, né? E que não deixa de ser uma atividade saudável, uma atividade prazerosa, né? E que possa ser útil para os outros. Com certeza, você continua sendo útil na sociedade, na família. Mas o que me parece, doutor, é que muitas vezes, se você ligar essa situação de ser útil com um talento, uma habilidade, um dom pessoal, e que você possa exercitar como hobby, isso pode funcionar melhor, né? Eu vejo agora como um exemplo que a gente tem agora na edição da Toda a Vida, agora número 4, que é de um músico. Na verdade ele trabalhava na Copel, depois ele se tornou músico, e depois que se aposentou, gravou um CD e está tendo uma boa repercussão. Quer dizer, está sendo útil às outras pessoas, levando alegria através da música dele. Quando você tem uma situação de um hobby, de um talento seu, e você faz dele algo útil para os outros, também é a situação mais natural, eu acho, né? Ela acaba convergindo de uma maneira mais fluente, né? Em todas as fases da vida, eu entendo que quando você faz aquilo que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer, é onde você tem o melhor resultado. Não é só o resultado financeiro, né? É você aliar as duas coisas. O financeiro é necessário, você precisa ter o lado financeiro para poder te dar a condição de vida para você e para a tua família, mas quando você trabalha naquilo que você gosta, evidentemente que você tem um resultado melhor. Quando isso é feito num período em que você está se dedicando, às vezes, sem fins de ganhar dinheiro, também tem prazer nisso. E muitas vezes você começa a desenvolver algo novo, que você sempre gostou de fazer, mas que você nunca deu atenção àquilo, nunca priorizou aquele teu talento, né? Escrever, compor, tocar uma música, dançar, aprender línguas. Praticar um esporte. Praticar um esporte que você nunca praticou, né? Ter outras alternativas que você antes não tinha, que com você tendo mais tempo, muitas vezes disponível, você tem que utilizar esse tempo para essas novas áreas de talento que você tem. Perfeito. A gente está falando também muito da situação da família, né, do ambiente familiar. Mas os amigos também têm uma relevância grande, né? Você preservar um ciclo de amizades que você possa também ter uma extensão, né? Porque senão você fica muito confinado em casa. O aposentado muitas vezes fica recluso, e isso também faz mal para a terceira idade. Não faz também nesse sentido? Não, com certeza, você tem que ter um equilíbrio. Você não pode se dedicar somente à família, porque você se restringe de toda a sociedade, e você não pode ficar totalmente fora de casa, só com os amigos, né? Tem que haver um equilíbrio dessa situação, e a gente verifica que no período pós-emprego, logo após a aposentadoria, o período da aposentadoria, as pessoas acabam confundindo essas coisas e priorizando somente uma das áreas, né? E muitas vezes o que a gente vê é que a pessoa, ao retornar para casa, ela vê que o espaço dela em casa não é aquele que ele imaginava, porque só estava lá no final de semana, à noite. Então ela começa a ocupar espaços que já é da esposa, do marido, né, do cônjuge, né? E isso acaba causando conflito, e muitas vezes as pessoas, para evitar esse conflito, acabam saindo de casa e ficando muito tempo fora de casa, só com os amigos. E aí começa a enveredar por outros caminhos que não são bons, né? Principalmente a bebida, os vícios, e acaba se afastando da família. Nós temos diversos casos, diversos exemplos de separação conjugal após a aposentadoria.
né? Por quê? Porque as pessoas não souberam lidar com essa nova fase da vida, né? Ou porque se afastaram totalmente da família e se enveredaram por caminhos de vícios e outras coisas, né? Ou porque não souberam conciliar aquele tempo juntos que eles não tinham enquanto estavam no período laboral, né? E isso é importante, por isso o equilíbrio, você tem que ter esse equilíbrio, não é só família e não é só a sociedade, só os amigos. O que a gente verifica no nosso conjunto, no nosso meio, que nos empregados das nossas patrocinadoras, é que os amigos acabam ficando na empresa. Por muitos anos você teve um convívio com as pessoas que você, no dia em que você se aposentou, essas pessoas não estão mais no teu dia a dia, né? Então essas pessoas acabam não tendo amigos fora do ambiente de trabalho. Nesse sentido, não é mais adequado formar já durante o período em que você está na ativa um ciclo em que você tem uma programação frequente de sair uma vez por semana, uma vez por mês com os amigos para fazer um encontro? Nesse sentido, não é também salutar isso? Quer dizer, você já se programar durante o teu tempo de ativo, em que está na ativa, para ter relações sociais frequentes, para que quando você entra na aposentadoria essas relações não se rompam, porque elas estavam só restritas ao ambiente profissional? Com certeza. As pessoas, enquanto estão no período laboral, período de trabalho, não devem ter amizade somente no grupo dos amigos do mesmo emprego, porque senão ele se restringe a um grupo muito pequeno. Quando ele sai, ele não tem mais os amigos, né? Então é importante que as pessoas tenham outros grupos de amizade, participe na sociedade, de eventos, seja na igreja, seja em outras áreas da sociedade, participar de algumas sociedades em que você cultua a amizade, né? Que não seja somente restrito ao teu ambiente de trabalho. Isso é importante. Então também assim ter um hobby, frequentar um clube, enfim, ter assim algum elemento de convívio social também acaba ajudando você a aglutinar pessoas ao seu redor que também vão se preservar depois da sua aposentadoria, né? Com certeza. A gente tem diversas iniciativas entre os empregados de associações de aposentados, associações de pessoas que procuram fazer esse convívio com pessoas que já se aposentaram, que já estão numa outra fase da vida, justamente porque essa questão da sociabilização é muito importante. Você precisa ter esse contato com outras pessoas, até porque senão você até perde o que você conversar, né? Os assuntos já não são assuntos normais, você não tem uma brincadeira a ser feita, você não vai jogar uma bocha, você não vai jogar uma liga, né? Então é preciso que exista essa liga, né? Então a sociabilização é muito importante em todas as fases da vida, e você tem que ter um equilíbrio de fazer com que essa coisa aconteça de diversas formas, não de uma única forma. Perfeito. E o voluntariado, doutor, que é muito percebido também como uma forma de você se sentir útil socialmente, é algo bastante recomendável para quem entra na fase da aposentadoria? Com certeza. O que a gente vê assim com as diversas pessoas, diversos setores que a gente tem trabalhado, é que as pessoas quando se aposentam, elas saem com um potencial muito grande, porque elas aposentam jovens, né, e ainda com um potencial muito grande de trabalho. Nem sempre essa pessoa consegue um novo emprego. Alguns vão para o mercado, né, ou abrem seus negócios e continuam uma atividade laboral ainda, até uma outra fase da vida em que realmente ele para de trabalhar e acaba vivendo o convívio da sociedade com a família, né? Mas muitos não se empregam novamente, né? Param no primeiro, assim que se aposentam aqui nas nossas patrocinadoras, ele não entra no mercado de trabalho. Então ele tem outras opções, né? Ele pode ter uma opção de um trabalho voluntário, né? Que tem muitos, seja na área da saúde, na área da criança. Nossa, tem um idoso, tem muita coisa a ser feita, e tem muitos amigos que partiram para isso e se encontraram, né, como uma atividade prazerosa, uma atividade que as pessoas gostam de fazer e que se sentem bem fazendo isso, continuam sendo úteis, né? Outros continuam a fazer trabalhos, mesmo que voluntários, para o síndico de prédio, né? É uma atividade voluntária,
Que dá dor de cabeça. Que dá uma tremenda dor de cabeça. Mas há quem goste. Mas há o perfil das pessoas que gostam disso. Porque é uma forma de convivência, né? De se relacionar com as pessoas, apesar dos problemas que o condomínio sempre traz, né? Mas, assim, tem diversas atividades. As pessoas devem procurar uma atividade para poder continuar exercendo alguma coisa que ele goste. O doutor citou também a situação de trabalho. Muitas vezes a pessoa é um workaholic, ela é muito ativa, gosta de trabalhar, não se sente bem ficando em casa, ou mesmo fazendo atividades esporádicas, ela quer realmente se sentir útil num ambiente de trabalho. É recomendável que ela realmente procure se reingressar no mercado, que ela crie um negócio próprio? Como é que o doutor percebe isso? Eu acho que se ela tiver esse perfil de continuar a atividade, ela deve procurar alguma coisa dentro da área de expertise que ela tem, né? Porque a gente já tem alguns exemplos em que as pessoas acabaram indo para áreas totalmente novas. Vira uma aventura. E vira uma aventura, uma taxa de sucesso baixíssima, porque as pessoas não têm experiência, ela acha que só a vida dá experiência. Não, você precisa ter experiência no negócio, né? E a gente já viu diversos casos em que as pessoas acabam investindo muito recurso e acabam não indo bem. E tem outras que se dá bem, né? Então, por isso que é um perfil muito particular de cada um. Mas eu acho que é arriscado nessa fase, não? Mas eu acho que se a pessoa tem essa possibilidade, habilidade, conhecimento, venda essa experiência de alguma forma. Seja numa consultoria, seja numa empresa privada, uma empresa que você consiga tocar junto com algum familiar, com alguém que possa caminhar contigo nesse negócio, né? Ou se o negócio em si não é bom, vai para um trabalho voluntário, entrega essa experiência que você acumulou no tempo para outras pessoas que não tiveram essa experiência. É que daí muitos também se transformam em professores nessa fase, né? Muitos acabam indo professor. Por quê? Eu entendo que o professor nessa fase é o trabalho do consultor, é o trabalho da pessoa que pega a sua experiência e transfere, tenta jogar essa experiência para outras pessoas. Perpetuar seu conhecimento. Perpetuar conhecimento. E o professor faz isso, né? Uma das atividades da docência é fazer esse tipo de trabalho, transferir conhecimento. Então, acho que isso também é muito importante. Uhum. E, doutor, as redes sociais, né? A gente vê que muitos idosos hoje frequentam o Twitter, o Facebook, o Instagram, enfim, quer seja para postar as fotos dos netos, para conversar, para se sentir enturmado no mundo digital. Isso é visto como uma forma favorável? Quais são as suas percepções a respeito? Não há dúvida nenhuma que isso é sempre proveitoso e sempre as pessoas devem estar na moda, né? Estar trabalhando com aquilo que está no dia a dia, o que os jovens usam. Não é porque eu tenho uma idade mais avançada, já tenho uma idade com mais experiência, que eu não tive na minha juventude aquela oportunidade de conhecer um equipamento novo, que eu não tenha essa possibilidade de fazer agora. Eu acho que as pessoas não têm limites, as pessoas têm condições de aprender sempre, basta querer. A gente já teve experiências de pessoas que depois dos 70 anos resolveram aprender uma nova língua e saíram pelo mundo, né, estudando. Temos experiências de pessoas que mal conheciam os meios digitais e hoje têm seus blogs, têm seus perfis, convivem virtualmente com outras pessoas, né? Tem que tomar os cuidados necessários de qualquer produto, né? Se você ficar só no mundo virtual, não sei se isso é bom, mas você também não pode ficar fora do mundo virtual. Né? É aquele equilíbrio que eu falei antes, você tem que, né, medir essas situações e caminhar dentro de um perfil que você possa usar as suas habilidades e estar up to date, atualizado. Né? Uma pergunta que eu sei a sua resposta de antemão, mas vamos lá. A questão da atividade física também é muito importante por dois fatos, né? Dois fatores aí. Um deles é você estar bem de condicionamento, mas o outro também é o social, né? Atividade física, até talvez fugir um pouquinho da resposta habitual, lógico que ela é importante, mas a atividade física não quer dizer você correr todo dia, você caminhar todo dia,
né? Atividade física é aquela que te dá prazer. Se você gosta de dançar, é a melhor atividade física que existe, né? 2, 3 vezes por semana, ir num clube, né? Levar o seu cônjuge para, né, um baile, alguma coisa, se divertir, é uma atividade física, né? O importante é que você esteja sempre em movimento, que você consiga ter uma atividade que você tenha prazer. Eu gosto de jogar futebol. Continue jogando futebol até a idade que você consiga, não tem problema, mas procure jogar com as pessoas que estão na tua faixa etária, né? O que a gente vê muitas vezes é que a pessoa não percebe que ela já não tem mais os reflexos que tinha no passado, né, quando jovem, e acabam entrando em partidas de futebol com gurizada, né, com pessoas que aí você acaba se machucando, né? Então é preciso manter uma atividade física, né, regular, né, mas aquela que te dá mais prazer. E que também sociabilize também. Muitas vezes você pode, através do futebol, que o doutor citou, é uma maneira de você estar se interrelacionando, até o apostador pode organizar eventos, pode participar da atividade física de uma forma mais coletiva, né, digamos assim, né? A atividade física pode às vezes até ser a motivação de você estar com os amigos. Uhum. O futebol pode ser o pretexto para você depois tomar cervejinha, bater papo na rodinha de amigos, uhum, né? Então, a atividade física ela pode ser individual, fazer uma maratona. É uma atividade individual, você está no meio de diversas pessoas, mas você está isolado das outras pessoas, você não está convivendo com as outras pessoas, né? E tem atividades que você tem que conviver, né? Você tem que estar junto. No futebol, você precisa de um grupo de pessoas para poder fazer uma partida de futebol. Então, você tem que também escolher. Caminhar é bom, correr é bom, lógico, mas não seria melhor você ter o teu grupo de corrida, o teu grupo de bike, né? O teu grupo de futebol, o teu grupo daquela atividade que você gosta mais, né? Isso é importante. A sociabilização e a atividade física estão totalmente interligadas. E os grandes sonhos? É possível na aposentadoria também você realizar grandes sonhos, ou também isso é uma coisa que você deixa para aquela fase que você está na ativa? Olha, eu acredito muito que o grande sonho é você aproveitar todo dia, né? Então, você tem que tentar fazer as coisas que você gosta no momento adequado para você. Se você tem as condições, o teu tempo, o teu recurso para fazer uma viagem, né, com a tua família, ou enfim, do jeito que você prefere fazer, faça já. Não espere se aposentar para fazer isso. Agora, se você está já numa fase pós-laboral, né, da aposentadoria, e tem os recursos, as condições de fazer, faça, né? Não é eu estou aposentado e agora eu posso fazer isso, ou eu estou na atividade e eu não posso fazer isso. Eu acho que você tem que aproveitar os teus momentos da vida. A vida não é feita de partes estanques, separadas, né? Ela é contínua, você tem que aproveitar o tempo todo da tua vida, né? Então, acho que isso é parte, assim, sempre que eu tiver a oportunidade, faça. Perfeito. Outra indagação, doutor. A depressão, ela é algo que tem uma origem física, química, enfim, de agentes no cérebro, já é provado assim que não é simplesmente uma questão sociopsicológica, mas muitas vezes o isolamento de um aposentado também pode gerar isso. Ele deve procurar um psicólogo, ou ele deve... Como é que é o preventivo disso, de alguém não entrar na depressão quando está na aposentadoria? Esse é um tema muito complicado e tem sido muito estudado, porque hoje existe uma certa banalização também da questão da depressão, né? Qualquer motivo serve para que alguém te receite um medicamento antidepressivo, ansiolítico, alguma coisa do gênero. Para dormir também, que muitas vezes um idoso tem mais dificuldade, é frequentemente recomendado, prescrito um medicamento também para isso, né? E nem sempre necessário, porque as fases da vida elas vão mudando mesmo, né? Então, mas existe realmente um problema sério com relação à depressão. Porque quando você se deprime, quando você entra num processo depressivo, você precisa de ajuda. Muitas vezes você não consegue sair sozinho dessa depressão. Então você tem que buscar os profissionais da área para que te dê o apoio, um psicólogo, a própria família tem que ajudar, né? Tem que entender que isso é uma doença, não é um caso
em que a pessoa está lá de mau humor, que não quer falar com ninguém e que, né, fica chorando o tempo inteiro. Ou você acha que é manha muitas vezes, né, que o idoso está fazendo, querendo chamar atenção. Há também familiares que pensam isso, né? Isso. Então, nesse caso, eu acho que a ajuda profissional é importante. Você tem que buscar o profissional adequado para poder te ajudar a sair desse processo de depressão, né? E ela é frequente entre os mais longevos, não digo nem entre os aposentados, né? Porque ela acontece em todas as fases da vida. Hoje a gente tem informações de que o grupo de 24 anos a 30 anos de idade, aqui dentro do nosso grupo, o maior consumo de medicamento hoje é justamente para depressão. São jovens, né, que estão entrando em processo. Por isso que a gente acha assim, existe também uma banalização desse processo. Agora, o jovem deprimido ou o idoso deprimido, os processos são muito similares, né? O isolamento, são esses sintomas clássicos da depressão, né? Clássico da depressão. A pessoa não se sente útil, a pessoa acha que não precisa mais viver, principalmente o idoso mais longevo, muitas vezes acaba a família colocando a pessoa numa super proteção, né? E a pessoa acha que não precisa mais, por que eu estou aqui, nesse mundo, e aí entra numa depressão que realmente leva à morte, né? Então, a família tem que entender o processo, a pessoa tem que entender o processo, porque ela tem que aceitar que isso é uma doença e ela pode ser tratada, e tem que procurar o profissional adequado para o tratamento. Também uma resistência a isso, né? Muitos idosos acham que ser levado ao profissional, a um psiquiatra, a um psicólogo, é um atestado de insanidade, muitas vezes, né? Porque lá atrás já era tratado dessa forma, quer dizer, quando eu vou para um caso de tratamento da minha mente, né, da minha psique, então quer dizer que eu tenho um desequilíbrio e isso eu não quero passar essa imagem. Também existe isso, né? Também existe, é quase que um preconceito em relação a esse tema, né? Porque a pessoa às vezes não aceita que ela esteja deprimida, em depressão. E aí é muito mais difícil de se conseguir que ela saia desse processo, porque ela não vai ter a ajuda necessária de profissionais habilitados para tratar a doença, né? Porque a pessoa está doente, não tem dor física, não tem nenhum outro sintoma, né? E acha que não está doente. Não, o depressivo tem que fazer um tratamento, porque é uma doença, ele precisa curar. E o preventivo dele é aquilo que o doutor já falou, a respeito de você se sociabilizar, de você se sentir útil, de você continuar mantendo uma vida ativa mesmo estando aposentado. Basicamente seria isso. Com certeza. Se você pegar extratos da população no mundo todo, as pessoas mais longevas hoje são os japoneses, né? Você pode ver que todo japonês idoso caminha, anda sozinho na rua, né? É independente, né? Então eles vão aprendendo a viver mais, né? E as pessoas precisam dessa independência. Mas também há um outro ponto aí, doutor, que é o fato de, no Oriente, o idoso ser visto como um patrimônio, né? E não como uma carga, né? E aqui no Ocidente, infelizmente, tem essa distinção. Então lá, talvez também por isso, ele acaba sendo mais longevo, né? Ele percebe assim, que ele é respeitado e tratado com dignidade. Talvez tenha isso também, não? Não, com certeza a cultura faz parte desse processo, né? O Japão hoje é conhecido porque os jovens respeitam os mais velhos de uma forma bastante intensa, né? Essa é parte da cultura do Japão. Mas o mundo inteiro está envelhecendo. E o processo é mais ou menos igual. As pessoas mais longevas, elas são independentes. Elas fazem suas atividades de rotina, né, independente da idade que tem. Os dados estão mostrando que o Brasil tem um processo de envelhecimento muito mais rápido do que aconteceu na Europa, né? E nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento da vida média, né, de 3,8 anos. Né? Isso é muito rápido. Né? E esse até é um problema que se estuda hoje no Brasil, porque os países, principalmente os europeus, que já estão envelhecidos, né, eles levaram mais tempo esse processo de envelhecimento, e nesse processo eles enriqueceram. Então, os idosos hoje têm recurso, né,
O Brasil não enriqueceu. E nós estamos passando por um processo muito mais rápido de envelhecimento da população, né? Então, esse é um outro problema muito sério que a gente tem que tratar, porque as pessoas idosas não têm os mesmos recursos, né? Então, ele precisa socializar, ele precisa ter atividade física, mas ele precisa ter recurso financeiro, porque é a parte da vida que ele mais precisa de dinheiro, como medicamentos e tudo mais, né? E isso tem que estar dentro da preocupação do país atualmente, do Brasil hoje, né? É o que hoje as entidades que cuidam da previdência e da saúde estão estudando, e precisam, né, estudar esse tema para ver como é que essas coisas vão andar, né? Um número que a gente obteve numa das participações que eu tive aí em eventos, no Japão, em 2001, foi feita uma pesquisa para ver quantos centenários tinha um centenário. Em 2011, eles tinham 37 mil centenários. Dos 37 mil, 7 mil homens, 30 mil mulheres, né? E esse é um outro fator importante, a feminização do idoso, né? Você vai encontrar muito mais mulheres idosas do que homens idosos, né? Porque a mulher ela convive mais com esse tempo do ócio do que o homem, né? Essa é uma outra preocupação que tem que existir, né? Temos que aproveitar o ócio também, a parte que você tem que se dedicar a você, ler, estudar, ouvir uma música. Isso também faz parte do processo. O ócio criativo do Domênico de Masi, nossa entrevistada da primeira edição. Isso, esse é um dos casos, né? Uhum. E a mulher ela já está mais acostumada, não com o ócio sim, mas com a atividade de casa, né? Com o fato de poder fazer uma atividade manual, né? Ela frequenta mais aquele universo do que o homem, quando se aposenta, ele fica lá. Ele fica ocioso. Uhum. Né? Não usa essa ociosidade de uma forma mais criativa, de você aprender alguma coisa nova. Por que o homem não pode ir para a cozinha e aprender a cozinhar? Né? Não há nenhum impedimento nisso. Mas pode haver um conflito, porque esse é um ambiente da esposa. Ele está invadindo. E ele está invadindo aquele ambiente. Mas se for bem conduzido, com certeza há uma harmonia no processo. Pode unir mais o casal ainda. Pode unir muito mais o casal pode trazer amigos, né? Para um jantar, se sociabiliza. Se sociabiliza muito mais. Então você pode tornar esse processo muito mais produtivo, muito mais interessante, muito mais prazeroso. Então a aposentadoria tem uma forma de encarar os fatos. Com certeza. Acho que essa questão é fundamental. É como você encara o teu envelhecimento, né? Dizem que a gente envelhece a partir do primeiro dia da vida. E é verdade, né? Todos os dias a gente envelhece, né? Agora, como você conduz esse processo, é você que conduz. Ninguém vai dizer para você, pode ter diversas sugestões, mas é você que define, você que opta por A ou por B, né? E você tem que usar isso de uma forma inteligente, uma forma que você consiga conviver bem com todos, né? Com a sociedade, com a família, com o trabalho, porque é uma fase do envelhecimento também o trabalho. Sim. Né? Se você abusa no teu trabalho em algumas situações de estresse, de atividades periculosas que sem cuidado, não sei o quê, você vai adquirir doenças, você vai envelhecer de uma forma ruim, né? Que vai reduzir o teu período de vida. Então, o envelhecimento é um processo que vai, como ouvi outro dia, do berço ao túmulo. É isso mesmo. Doutor, agradeço bastante seus conhecimentos aí, que o senhor compartilhou aí com os leitores a toda a vida. Eu não sei o que você vai conseguir aproveitar. Está tudo muito aproveitável, na íntegra. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor.